Oi, como vocês estão? Espero que bem, em paz. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um diagnóstico sistêmico que eu conduzo gratuitamente aqui nas minhas redes sociais, todas terças e quintas, para você que está aqui me acompanhando e quer conquistar a sua prosperidade. Mas já percebeu que trabalha, mas os resultados não vêm. Você busca muita qualificação, mas mesmo assim os resultados não vêm. Começa um projeto, para um projeto e assim os resultados não vêm. Ou seja, você sabe que você tem capacidade, você sabe que você tem competência, mas algo está bloqueando a conquista da sua prosperidade. Eu me chamo Thais Helene, e se você está aqui pela primeira vez, entenda que a prosperidade, ela requer uma ordem, ela requer que você coloque a casa em ordem, as 5 grandes áreas da vida. A prosperidade não é algo que surge do dia para a noite. A prosperidade financeira mesmo, estou falando aqui de finanças, estou falando de um jogo adulto. Ela requer que você tenha uma profunda conexão com a sua essência, você esteja no seu lugar de força no mundo, ou seja, você entende a real necessidade que você veio suprir nessa terra e através disso você consegue impactar o mundo. Pois hoje, se os seus resultados financeiros não estão correspondentes aos seus esforços, isso tem muito a ver com a sua percepção de valor. E essa percepção de valor passa por você estar numa postura diante da vida onde você entende a sua responsabilidade e você entende o impacto que você gera na vida das pessoas através do seu serviço. Então, quando nós prestamos um serviço, né, seja ele via CLT, né, se você está aí trabalhando via CLT, você é uma pessoa que não vai prosperar muito na vida, porque você sempre vai ter um limite. E você está aí preso no primeiro bloqueio, que é a necessidade de controle. Né? Quando eu quero ter muito controle, eu bloqueio. Isso é um dos fatores que bloqueia, porque a sua mentalidade está baseada nessa mentalidade de apego, de escassez. Eu preciso ter pelo menos o mínimo, o básico, e aí é isso que você vai ter durante toda a sua vida. Então aqui é um assunto para gente grande, né? Para pessoas que realmente querem jogar o jogo. Falar de dinheiro é uma coisa muito difícil, porque as pessoas, elas maldizem o dinheiro. E maldizer o dinheiro já passa para o princípio. Por que você passa toda essa dificuldade financeira? Porque você passa toda essa escassez. Quando maldizemos o dinheiro, quando falamos que o dinheiro é a fonte de todo mal, que só pessoas para enriquecer precisa roubar, enfim, tudo isso faz com que você tenha uma mentalidade colocando que o dinheiro é algo ruim. Vocês estão me escutando bem? Quem está ao vivo? Às vezes tem dado algum problema, deixa eu ver aqui. Deixa eu perguntar para a audiência, para quem está ao vivo. Se tá bom o som, se vocês ouvem bem, porque às vezes tem dado alguma interferência e eu percebo que não estão me escutando. Então, se você está aí ao vivo e puder me dar um oi, se está bem o som, se o som está legível, se vocês estão escutando bem, eu agradeço. E aí, a gente precisa colocar essa casa em ordem. Nós precisamos entender e atender que a vida, o jogo externo, que eu falo que é o jogo da personalidade, ou seja, essa figura aqui que é a Thaís, essa figura que é a pessoa, obrigada Nayana, essa figura aqui, essa personalidade, ou seja, a figura que a vida forjou, né? Essa minha materialização, e eu escolho qual personagem eu quero atuar na minha vida, isso é uma escolha. E existe aquele mundo interno, que é a nossa alma, que é aquele vozerio que grita dentro de nós, falando que é da nossa capacidade. Quando nós conseguimos alinhar, né, esse mundo interno com o jogo externo, aí a gente começa a jogar um jogo de gente grande. Quando eu consigo, né, ter essa congruência do meu mundo interno com o meu mundo externo, eu consigo realmente ter os resultados financeiros condizentes com aquilo que eu busco através da minha profissão, que a profissão é a maior expressão da espiritualidade. Então, se você tem interesse
em fazer esse diagnóstico sistêmico gratuito agora, é só escrever aqui embaixo eu quero, que eu vou te chamar ao vivo e nós vamos começar esse diagnóstico. Lembrando que ele fica salvo nas minhas redes sociais, porque eu tenho um sonho de juntar 1000 pessoas protagonistas da sua vida, uma comunidade que chama Os Protagonistas. Nós já temos alguns que entraram aí nas turmas anteriores da minha comunidade, que é onde eu acompanho essas pessoas para ajudar a colocar em ordem a casa e reverberar na profissão. Então nós olhamos alguns aspectos, né? O aspecto sistêmico, espiritual também, né? Que é a sua relação com o mundo divino. Nós olhamos o aspecto comportamental, nós olhamos o aspecto físico, né? Do nosso, e estratégicos, o que? Como que vamos colocar em prática dentro da nossa realidade, da nossa profissão, para que essa profissão gere mais resultados financeiros, tá bom? Então, é isso. Se você quer ser conduzido nesse Eloá, eu acho que é Eloá oficial, eu vou te chamar, não sei se tá certo, e aí a gente começa essa condução aí para identificar o que está em ordem, né? Porque a prosperidade requer uma ordem, requer que você esteja no seu lugar de força, que você encontre este lugar, né, para poder agir no mundo de uma forma que você consiga, né, reverberar o seu servir, impactando a vida das pessoas, e através desse impacto na vida das pessoas, você consegue ter esse retorno financeiro. Eloá, acertei, Eloá? Olá, Tudo bom? tudo bem, e você? Tudo bem. Graças a Deus, tudo ótimo. Com a graça divina. Eloá mesmo? Amém. Tá certo? Isabela, Ah, por que você pega tá... esse perfil da minha menina. Eu chamo Isabela. Você tá no perfil da sua menina? Isso. Me explica um pouquinho sobre isso. Não, não entendi. Me explica um pouco sobre você estar no perfil da sua filha, é isso? Ah, sim, é porque derrubaram minha conta, aí eu tô esperando resgatar e tô usando dela. Entendi. Sua filha tem quantos anos? É Eloá o nome dela? Isso, 3 anos. Ah, e ela já tem uma conta no Instagram? Não, mas ela não usa, nós vamos postar foto. Você abriu para postar foto dela, foi isso? É, Ah, isso. bacana, bacana. Isabela, você fala de onde, Isabela? De Belo Horizonte. BH, terrinha mineira do pão de queijo gostoso. Você tá me ouvindo bem? Oi? De BH, pão de queijo Não tô gostoso. ouvindo. Você não tá me ouvindo? Não tô escutando. Não me ouve? Não, Peraí, deixa eu... É quem tá aí ao vivo, me escuta agora? ainda não. Ainda não? Só um... Bom, me escuta? Melhorou? Agora sim, Tá bom, agora sim. tá. Está baixo ou você escuta bem? Tá Tá bom. bom, tá ótimo. Então vamos lá, Isabela. BH, a cidade das Isso. Minas, um pão de queijo gostoso, um cafezinho, uma Cafezinho, comida pão de queijo. boa, né? Isso mesmo. Tá, maravilha, maravilha. Isabela, então aqui eu conduzo um diagnóstico sistêmico gratuito, tá? Para identificar o que está bloqueando a sua prosperidade. A prosperidade, ela requer uma ordem que está baseada nas 5 grandes áreas da vida, que compõem a área espiritual, a área física, a família de origem, que é a relação com os seus pais, família atual, que é o seu marido, seus filhos, a sua família que você constituiu e a sua profissão. Quando eu coloco a casa em ordem nessas 5 grandes áreas, tá? E isso tem a ver com saber que o meu passado é apenas parte da minha história e não o meu destino final, eu consigo fazer com que os resultados financeiros venham para minha mão. Nós não conseguimos ter os resultados financeiros, muitas das vezes porque nós estamos numa postura infantil na vida.
o dinheiro é um assunto de coisa de gente grande. Nós temos dificuldade de falar sobre o dinheiro. O dinheiro é um tabu, muitas das vezes, na nossa vida. Eu acho que está dando uma falha na sua internet. Deixa eu esperar você voltar. Voltou. Tá me ouvindo? Sim, agora sim, de novo. É que está falhando a sua internet. Acho que está com alguma interferência. Se você estiver num lugar que é Wi-Fi, estiver mais próximo aí da rede, acho que fica melhor. Tá bom? Então, vamos lá. Então, eu conduzo esse diagnóstico sistêmico gratuito. Você vai me explicar aí o que está pegando para você na sua vida, no seu cotidiano. E eu vou te estar fazendo perguntas, identificando qual que é a área que você precisa olhar para reverberar na sua profissão. Lembrando que não é só uma viés sistêmico, espiritual, comportamental, mas precisa da estratégia. Preciso agir e focar aquilo que eu quero, né? Tá bom? Isabela? Isabela? Bom, gente, acho que a Isabela, acho que ela caiu. Bom, então vamos dar continuidade aqui. Se tiver alguém que queira entrar ao vivo, Isabela, a internet dela tá ruim, vai ficar bem ruim para a gente conseguir. Caiu aqui a internet dela. Se tiver o áudio, meu está baixo? Tá. Continua baixo ou melhorou? Deixa eu... Vamos ver se melhora. Melhorou? Vê se melhora o áudio agora. Se o áudio para vocês fica um pouquinho melhor. Quem estiver aí ao vivo comigo e puder compartilhar como está o áudio, se melhorou ou ainda continua baixo. Ah, melhorou. Obrigada, Rich. Obrigada, melhorou. Pronto, Cristiano, gratidão. Então, se tiver alguém aí disponível e queira olhar, né, ter coragem de olhar para 5 grandes áreas da vida e identificar o que está bloqueando a sua prosperidade, é só escrever aqui embaixo, no comentário, eu quero que eu te chamo para que a gente possa conduzir esse diagnóstico sistêmico gratuito, onde você vai identificar, né, que para a prosperidade chegar, para a conquista da prosperidade, a casa precisa estar em ordem. Né? Ninguém que está quebrado emocionalmente, fora do seu lugar de filho, né? Querendo salvar a vida dos pais, ou que esteja totalmente desconectado de você, da sua essência, do seu corpo, consegue prosperar. Por isso que eu falo, muito mais tem a ver com o que você é do que com o que você faz. Né? Eu vejo muitas pessoas com muito talento, muitas pessoas com muitas competências, muitas pessoas com muito conhecimento, mas não conseguem traduzir todo esse conhecimento, toda essa competência através dos resultados. Até trabalha, se esforça muito, enfim, tem um esforço muito grande, mas os resultados financeiros realmente não são condizentes com os seus esforços. Por quê? Porque isso tem muito mais a ver com quem você é, com você estar com essas 5 grandes áreas da vida ajustada, né? Ou seja, espiritualidade, seu corpo físico, somos seres espirituais, é uma experiência física, sua família de origem, ou seja, os seus pais, as suas ancestralidades, você está no seu lugar de filho. As leis sistêmicas ajudam a gente a compreender aonde é o nosso lugar de filho, aonde é a nossa postura. Quando você tem alguma questão com os seus pais, seja na postura de vilão, né, que eu trago um ensinamento para vocês, é quando você questiona a vida dos seus pais, quando você critica a vida dos seus pais, seja na postura de herói, quando você se sente na obrigação de retribuir algo para os seus pais, você não tem que retribuir nada para os seus pais, ou quando você se sente na postura de vítima. Isso daqui eu estou falando para vocês é ensinamento sistêmico, queira você ache, mas eu amo meu pai, ok, você amar não tem a ver com você estar convivendo e salvar. O amor, ele é um amor sábio,
que diz um sim absoluto ao destino do outro, sabendo que você, diante dos seus pais, é pequeno e diante da vida você precisa ser grande. Então, essas são as 3 posturas, né? O vilão, vítima e herói. O vítima, eu não falei, vítima é quando você se coloca na postura que eu tenho que cuidar dos meus pais, eu não saio da casa dos meus pais, eu não saio de perto dos meus pais, porque eu tenho que cuidar dele. E em qualquer uma dessas posturas, você está na plateia da vida, e sendo plateia da vida, você não consegue assumir o protagonismo da sua vida, e com isso você não consegue prosperar. Isso é um fato, isso é uma realidade, e isso é o que a gente vê, né? Nas constelações que eu conduzo, nas constelações que eu já vivenciei. Eu já participei por baixo entre as minhas conduções e as que eu vivenciei, né? Ou como representante, ou ali constelando, de mais de 5.000 constelações. E isso é o que a gente vivencia, né? O impacto das relações com os nossos pais na nossa profissão. Então você precisa estar no seu lugar de filho, você precisa curar o coraçãozinho machucado, aprender a separar papel de pai, papel de mãe do ser humano que ele está. E aí sim você consegue avançar para a vida, porque eles já te deram o amor suficiente através da vida. Por mais difícil que tenha sido a sua infância, a sua adolescência, a sua relação ali nos primeiros anos de vida com seus pais, eles te deram amor através da sua vida. Então você já recebeu bastante amor, você cresce na vida para trocar amor e por último você está numa fase da vida de manifestar e doar o amor, que vem através da sua profissão, através do servir. A 4ª área é a família atual, ou seja, seu marido, sua mulher, aquela família que você decidiu construir, os seus filhos e por último a sua profissão. Quando eu consigo colocar a casa em ordem, isso vai reverberar na minha profissão. A minha profissão é a maior expressão da minha espiritualidade, porque espiritualidade não é o abraçador de árvores. Por isso que nós vemos muitas buscadoras espirituais, muitos terapeutas quebrados, porque ficaram muito nesse mundo, né, da alma interno e não consegue cobrar, né, não consegue ir para um jogo externo, que é um jogo onde eu manifesto através do meu servir e através do valor que eu gero na vida das pessoas, e este valor parte do princípio do valor que eu percebo de mim. Se eu não me percebo como uma pessoa com valor, como que as pessoas de fora vão me perceber com valor? E isso requer, né, um olhar cuidadoso, um relacionamento, por isso que eu uso como base a ciência das relações, que são as constelações familiares. Trago para vocês aqui gratuitamente para minha audiência os ensinamentos sistêmicos para quê? Para que você consiga, através do conhecimento, colocar em prática no seu dia a dia. Você consiga fazer movimentos no seu dia a dia para que você vá identificando o que está em desordem, colocando em ordem e assim encontrando o seu lugar de força, entendendo a real necessidade que você veio suprir nessa terra e impactando o mundo. Então, se você quer participar desse diagnóstico sistêmico gratuito, é só você escrever aqui nos comentários, eu quero, que eu irei conduzir esse diagnóstico sistêmico para você identificar e entrar nesse flow, né, de entender e conquistar a sua prosperidade, né? O primeiro passo é você identificar. Ver é ser livre, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando eu identifico aquilo, eu começo a trazer depois um conhecimento, né? E como o professor meu, Érico, quando a gente vê, não tem como desver. Né? Então, quando eu vejo algo, aquilo vai começar a se manifestar dentro de mim e eu vou mudando a minha mente. Através da mudança da minha mente, eu vou mudando o meu comportamento e com isso eu vou conseguindo ter, né, melhores resultados na minha vida por uma mudança, né? Nós não fazemos aquilo que queremos, nós fazemos aquilo que a nossa identidade permite. Então, tudo isso parte desse trabalho, dessa visão sistêmica, né? Não é algo que tem um pulo do gato mágico, é algo que realmente requer uma dedicação, requer você se colocar nessa postura diante da vida de querer e de saber que você veio para o mais, você não veio para escassez, você veio aqui para prosperar na vida, você não veio para ficar vivendo debaixo de escassez, de relacionamentos tóxicos, de sofrimento. Isso daí você está vivendo uma repetição de padrões
que sim, pode ter a ver com a sua família de origem, pode ter a ver com as questões que você veio construindo na sua vida, e tudo isso você precisa entender que é sua responsabilidade. Nós estamos exatamente no lugar que nós nos colocamos. Então, se você quer e tem interesse em fazer esse diagnóstico sistêmico gratuito agora comigo, é só colocar aqui no chat "eu quero" e eu vou te chamar. Eu quero participar, eu vou te chamar e a gente vai conduzir esse diagnóstico sistêmico gratuito para você identificar qual que é a questão que está aí pegando no seu dia a dia, na sua vida, né? Bom, Cristiano, eu vou te chamar, você entra aqui, eu vou te chamar aqui no vídeo, entrar ao vivo. Lembrando que fica salvo aqui no meu Instagram, que nós crescemos como protagonistas, um ajudando a vida do outro. Né? Se você ver os diagnósticos que nós temos aqui no meu Instagram, você cresce muito, porque as dores nossas são muito parecidas, né? Muda um pouquinho uma questão, outra, umas são mais profundas em uma área do que para os outros, mas as questões são sempre muito parecidas. Cristiano, eu te chamei e se você quiser entrar ao vivo, aceito o convite, você entra ao vivo comigo aqui no Instagram. Tudo bom? Eu acho que você está almoçando. Tudo bom, Cristiano? Sim, eu estava almoçando, me pegou de surpresa. Que bom que você conseguiu aí acessar. Já terminou o almoço? Já terminei correndo aqui, esperando para poder fazer. Você. Só colocar no tripé. Certo. Fica mais. Tá. Você fala de onde, Cristiano? Falo de Charqueadas, Rio Grande do Sul. Charqueada? Charqueadas. Rio Grande do Sul. Opa! Maravilha, Cristiano. Bom, não sei se você está vendo desde o começo aqui, a gente vai conduzir um diagnóstico sistêmico gratuito, onde a gente vai identificar as 5 grandes áreas da vida. O que é o problema? Você vai me trazer o que está pegando aí no seu dia a dia, de uma forma bem objetiva, bem clara. Eu vou fazendo algumas perguntas. Essas perguntas fazem parte de eu entender, né, qual que das áreas aí, o que pega mais, né? Às vezes tem gente que tem mais, está numa área mais, tem outros que estão quase que na 5. Então depende de pessoa para pessoa, depende do momento de vida que você está, né? E aí, lembrando que esse diagnóstico fica salvo aqui no meu Instagram, nós crescemos como essa comunidade de protagonistas. E eu vou te fazendo perguntas objetivas, perguntas claras, tá? Se você conseguir estar num lugar tranquilo para a gente se conectar aqui, isso daqui, apesar de ser um modo digital, é importante essa conexão para que eu consiga, né, realmente ser assertiva aí nesse diagnóstico. Tá bom? Tá bom. Então, vamos lá. Me conta, Cristiano, qual que é o que te incomoda hoje aí em relação à sua prosperidade? O que me incomoda hoje? A impressão de que tu tem Tu trabalha. Tu sabe, eu sei muita coisa, então eu tenho capacidade para fazer o que eu faço. E às vezes parece que a coisa não flui, sabe? Tu não consegue entrar num fluxo positivo, num fluxo financeiro positivo mesmo. Entendi. Parece que tem alguma coisa travando o processo financeiro, sabe? As coisas não financeiramente questão... falando, né? Parece que tem algo que trava. Isso. E a impressão que dá é que não foi sempre isso, foi de um momento para cá. Porque eu tive muita facilidade durante anos na minha vida, assim, de questão financeira. Nunca tive problema com financeiro. Eu sou empreendedor desde os 13 anos. Ele fazia chocolate para vender, fui corretor de imóveis, tive imobiliária, construtora, e aí chegou um momento que parece que teve uma guinada para trás, assim, sabe? Não digo para trás, mas parece que parou. Tudo que eu fazia simplesmente não ia para frente, né? Simplesmente não ia para frente. Hoje,
A impressão que dá é que eu já entendi um pouco disso, só que eu queria confirmar contigo. Que eu te acompanhei no teu último lançamento. Não entrei na tua turma, tá? Mas acompanhei já o teu lançamento físico. Eu estava fazendo constelação quando eu te achei. E parece que tem alguma coisa e eu não consigo entender. Parece que eu senti o que acontece, que é uma relação com o pai, mas eu não consigo entender o que é, sabe? Não consigo dar nome para isso. Entende? Ainda não tenho conhecimento suficiente para dar nome para esse processo que aconteceu. Tá. Então, você foi uma pessoa que já teve bons resultados financeiros, empreendeu aí desde os 13 anos, né? Já teve vendendo chocolate, já foi corretor de imóveis, já teve uma construtora? Você teve, foi isso? Uma construtora, uma fábrica de parede. Fábrica de E hoje, parede? Uhum. E hoje você faz o quê? hoje eu sou lançador digital. Fui colega teu do Insider lá. E você está lançando o que hoje? Lançando um produto para maternidade e procurando especialista. Estou aplicando o Leo agora. Produto para maternidade. Tá. Você está há quanto tempo nisso? Eu tô desde 2020. Meu revés teve. É que eu não quero botar parcela da culpa na pandemia, sabe? Mas eu tava com um contrato assinado no exterior, sócio de um outro rapaz, e eu comecei a fechar minhas coisas no Brasil e ia montar a empresa no exterior, lá em Porto Rico, Estados Unidos. De fábrica de parede. De fábrica de parede. Nós fechamos um contrato muito bom, né? Aquele contrato que te deixa milionário. Só que aí veio a pandemia e a gente acabou não conseguindo concretizar esse negócio. Não foi para frente. E dali para frente, muita coisa, assim, foi muito difícil, né? Eu levei 6 meses para entender que não ia voltar atrás, não tinha condições de voltar atrás. Encerrei as minhas coisas no Rio Grande do Sul, no Brasil, né? Eu estava morando em Foz do Iguaçu na época, no Paraná. E aí entrei no digital, fui chamado para trabalhar fui chamado para trabalhar em Curitiba, trabalhei durante 1 ano lá. E aí eu decidi que realmente eu queria ficar no digital, entrei no Insider e voltei para minha cidade natal. Tá? E aí, no voltar para minha cidade natal, eu acabei... Eu moro num sítio hoje, onde tem mais de uma casa. E aí o meu pai começou a morar aqui no sítio nos finais de semana. E, parece que foi um negócio assim, como se eu voltasse lá para trás e tivesse... Sei lá, foi muito esquisito assim a situação, entendeu? E aí eu comecei a me deparar com muita coisa de pensamento, de crítica. Eu entrei nos 3 padrões que você fala. Eu entro nos 3 padrões. Tá? Eu fui o... Não sei... Você vilão, falando os o 3 vítima e o padrões. herói. Você é o vilão. Não tem jeito. A gente pode ter uma característica, Cristiano, a gente pode ter uma característica mais acentuada de uma das 3 características, mas a gente vai transitar nos 3. Porque quando eu sou herói, ao mesmo tempo, aí vem alguma coisa que não tá do meu jeito, aí eu vou pro vítima, e daqui a pouco eu tô no vilão, e daqui a pouco não tem jeito. Você vai passar, você vai transitar nos 3. Então, vamos lá. Vamos por parte. Então, hoje você mora com... Como é que é a sua vida hoje aí? Entendi profissionalmente o seu aspecto, você está como lançador, e você mora na casa dos seus pais, é um sítio, como é que é isso? Não, eu moro num sítio alugado, tá? Eu aluguei esse sítio, só que tem mais de uma casa. Então eu divido o local com meu pai, e hoje meus sogros estão morando comigo. Você sabe da enchente que teve no Rio Grande do Sul, né? Sim, sei. Que entrou água na casa deles e a gente está arrumando as coisas. Eles não conseguiram voltar ainda, né? A casa não tem condições de voltar. E eu tô também nessa relação agora, que aí entre os meu pai e entre os pais da minha esposa. Então tá
entendeu? Entendi. Tem outros personagens. Tá. E por que por exemplo, o que eu percebo é que quando seu pai se alugou essa casa, esse sítio, seu pai alugou junto com você, como é que foi isso? Me explica um pouquinho. É que deu o time de eu vir para voltar para Charqueadas e ele separar foi exatamente o mesmo, entende? Eu voltei para Charqueadas dias depois, ele separou e aí veio morar aqui, entende? E a minha vinda para Charqueadas, só para deixar, tem um outro detalhe também, que eu voltei para Charqueadas para fazer alguns empreendimentos aqui, em parceria com ele. Antes de conhecer a constelação familiar, eu ia ser sócio dele, tá? Mas agora, conhecendo a constelação familiar e vendo que eu me amarrei lá atrás por causa de uma sociedade familiar também, eu me dei por conta que eu não posso ser sócio dele, né? Por causa das ordens lá, na verdade, nem é por causa das ordens, porque eu seria minoritário, né? Pelo que eu entendi, né? Não Me é que corrija se não eu tô possa errado. ser sócio, mas para essa sociedade acontecer, os dois têm que ter um nível de consciência muito grande É. e uma separação de papéis que é muito difícil acontecer com o nível de consciência que a gente tem, com o nível de estrutura emocional que a gente tem, com o nível, enfim, é muito difícil de acontecer. Não é que não pode, absoluto, né? Mas, por exemplo, eu atendo empresários que têm sociedade com irmãos com todo mundo, mas existe terapia empresarial. Existe terapia para cada um estar no seu lugar, separar papel, e mesmo assim existem conflitos, né? Então, mas pelo que você me fala hoje, e até que você falou, todo final de semana ele está aqui na minha casa, então ele tem a casa dele, que é no mesmo sítio, aí todo final de semana ele está E, dentro da sua casa? sim, as refeições principalmente são feitas juntas, né? Entendi, entendi. Mas isso não me Então, incomoda, tá? É uma coisa que não me incomoda isso, né? Me incomoda não tá. Parece que a coisa tá travada ainda, entendeu? Não é. Porque eu sei que, na verdade, leva um tempinho para você conseguir deslanchar. Mas eu me sinto travado ainda. Eu não me sinto livre, entendeu? Como eu sei que eu tenho potencial de ser, tá, entende? Eu não me sinto solto. sim. E você é casado? Sim. Há 21. Ai, 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 ela tá aqui do lado, 22 anos. Legal. E você tem filhos? Não. E por que não tem filhos? Você está com quantos anos hoje, Cristiano? Eu tô com 39, fazendo 40. 39. Vou fazer 40 no final do E ano. a sua esposa? 40. Qual o nome dela? Lisiane. Luziane? Lisiane. 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 E por que vocês não têm filhos? Foi uma escolha nossa, assim, de não ter filho. Uma escolha. Até É, hoje vocês não têm desejo nenhum de ter filhos. não. Não. Você já olhou isso sistemicamente? Que você falou que já Não. fez constelação? Não, eu fiz duas constelações. Na verdade, eu fiz uma constelação e participei de duas, Tá. tá? Assistindo e interagindo, né? Eu acabei sendo chamado para participar, assim. Mas não olhei isso, Não não. é um natural, tá? Não tô falando que é errado ou certo, mas não é um natural da vida a gente decidir não ter filhos. Por quê, Thaís? Porque através dos filhos é onde a gente perpetua. Através do filho é onde todo o fluxo de amor que chegou até nós reverbera e você faz perpetuar, né, a sua espécie, né? Você faz perpetuar a sua família, você faz perpetuar a sua vida. Então não é natural. Então Uhum. olhem para isso, né? Olhem para isso, assim, não estou falando, vão ter filho, né? Vocês podem juntos impactar o mundo através do servir. Então você compensa isso através da sua profissão, que é amplificar o amor no mundo. Tudo isso a gente fala de amplificar esse amor no mundo. Então vamos lá, Cristiano. E hoje me fala um pouquinho como é que é a sua relação de casal. Ela está do seu lado, né? E tem questões que. Como é que é a relação sua com ela, seus pais, seu sogro? Como é que tá isso?
A relação minha e dela é boa, bem boa. A gente tem um relacionamento bem positivo, assim. Uhum. Um relacionamento tanto amoroso, sexual, quanto parceiro, né? Quanto parceria, assim, um apoia o outro, né? É uma das coisas que eu me sinto bem, assim, na vida, né? Assim, digamos assim. Parece que nessa área eu tive sucesso, entendeu? Assim, é um sucesso perene, assim. Não é porque ela quer estar aqui do lado, tá? Que também conta, né? Imagina. E o que a gente precisa entender, o Cristiano, que a vida não é um retrato. A vida é um filme. Às vezes lá em cima, às vezes vai lá embaixo, às vezes, e faz parte. Isso é o jogo natural da vida. Eu já quebrei, eu já tive um prejuízo de 3 milhões de reais. Tenho dívidas ainda desse prejuízo, porque entre pagar governo e, não que eu não vá pagar, mas entre pagar governo e investir naquilo que vai me trazer mais receita, eu vou investir naquilo que vai me trazer mais receita. Só que para você fazer isso, você tem que ter uma postura, você tem que ter um jogo emocional muito equilibrado para você entender que, cara, tá aqui, eu vou pagar, não tô devendo pessoas, nada disso, eu vou pagar, mas eu preciso investir em outras coisas para trazer mais resultado financeiro. Então, isso daí, a vida é isso, né? Você teve um momento que você estava bem, veio a pandemia, fechou, e aí você foi para o digital. Hoje, como é que é o seu sustento? Porque desde a pandemia, desde o começo da pandemia, você foi para o digital, investiu no Insider, não sei como é que foi isso? Como é que é isso hoje? Hoje eu tô contratado pelo meu pai. Eu ia ser sócio nos empreendimentos, lembra? E aí eu decidi não ser sócio e fiz um contrato com ele de prestação de serviço. Então hoje eu estou organizando, são casas, apartamentos e terrenos. São 3 empreendimentos. Que é alguma coisa que essas áreas, foi na época que eu trabalhei de corretor de imóveis com a família. Tá? E lá atrás também tive uma sociedade onde eu era o majoritário na época. Tá? E ali tem umas questões que eu vi que ali teve um problema, entendeu? Nessa época. Então, hoje você tem um salário, é isso? Desse trabalho que você... Tem salário. Do seu pai. Esse é o seu sustento. Além dos lançamentos, né? Os lançamentos, de certa forma, ele tá começando a dar resultado, entendeu? E a sua esposa? Ela Minha trabalha? esposa trabalha como arquiteta. Arquiteta. Então, ela tem a renda dela, vocês têm uma renda Isso. voltada para ela. Então, quando você tem essa dependência do seu pai, lembra? Diante dos pais, eu preciso ser pequeno. Diante da vida, eu preciso ser grande. Queira sim, queira não, você fez um movimento de voltar para a casa dos pais. Queira sim, queira não, ele que é da fonte dele. E você tem no fundo, você tem, se algo acontecer, ele vai segurar a onda para mim. Desculpa, tu pode repetir? No fundo, você tem uma consciência que se algo acontecer, meu pai vai segurar a onda para mim. Uhum. E isso é uma postura infantil, Cristiano. Você precisa fazer o movimento de não depender de nada do seu pai. Você precisa focar nos lançamentos, se organizar com a sua esposa financeiramente, fazer o movimento de sair de perto. O seu sogro e a sua sogra estão passando um momento delicado, estão aí com você, mas também estruturar para que haja esse distanciamento, porque senão daqui a pouquinho vai refletir naquilo que você fala que deu certo, que é na relação de casal, né? Então, se você tem uma mulher que está com você e vocês se dão bem, não faça movimentos que vão interferir. Porque não tem jeito. Você fala assim, para mim é legal meu pai vir aqui, mas quando você tem uma convivência com o seu... Eu até falei isso hoje na comunidade. São coisas simples que na convivência a gente vai ferindo as leis sistêmicas. E feriu a lei sistêmica, uma desordem, atenção, emergem conflitos e vai bloqueando a nossa prosperidade. Minha mãe que esteve aqui em Florianópolis, foi aniversário da Liz, ela falou, eu vou ir visitar a Liz, vou para o aniversário dela, vou ficar aí na sua casa. Eu falei, ok, mas eu já sei que vão ser 10 dias difíceis na minha postura, porque eu preciso me segurar para não ferir as leis sistêmicas.
É isso, e não tem aonde. Aí, por exemplo, eu tenho um estilo de vida onde eu não dou no café da manhã Nescau para isso. Eu não dou, é açúcar. Só que minha mãe acha isso comum, ainda veio minha sobrinha. Cara, foi ótimo recebê-las aqui. Mas nesse período, a Thaís, mulher, se coloca numa postura pequenininha para não ficar tendo conflitos com a mãe. E é Entendi. no detalhe, é no dia a dia, é na forma como, por exemplo, dar um café da manhã para uma criança. E, Mesmo ele estando dentro da minha casa, né? sim, diante dos pais eu preciso ser pequena. E a casa é minha, e o jeito é meu. Eu vou olhar para minha mãe e vou falar, mãe, mas a casa é minha. Eu estou me botando numa postura de arrogante. Ano passado era assim, tanto que eu nem recebia. E assim, sem conhecimento, porque eu sabia que iam ter conflitos, porque eu falava, não, aqui é o meu jeito, e eu tinha dificuldade de receber. De verdade, eu sou uma pessoa muito isolada, eu sou uma pessoa que gosto da minha solitude, mas hoje eu tenho uma criança, eu tenho uma filha, eu tenho uma avó, tenho a sobrinha, enfim. Então mas eu tenho que estar me policiando quando está aqui para eu não ferir essas leis sistêmicas. E é um cuidado a todo momento, porque eu tenho esse conhecimento. Esse exemplo vai te trazer uma clareza. Eu morei em Marau 2 anos, na Península de Marau. Você viu aí as lives, mas eu vou explicar para a audiência também entender. Eu morei na Península, que era um sonho meu, morar na Península de Maraú. É um lugar que são 40 quilômetros de estrada de chão para chegar, difícil acesso, né? Enfim, mas é um paraíso, né? A Indonésia brasileira. Eu tenho um sonho de surfar um dia em Nazaré. Falei, vou para lá, e eu tinha esse sonho. Quando veio a pandemia, eu tive a oportunidade de ir com o meu trabalho e verificar se era isso mesmo que eu queria. Entrei no mercado digital, conquistei a liberdade geográfica, essa liberdade financeira de poder ir, de vir, enfim. E aí, cara, quando a gente sonha é uma coisa, quando a gente vai viver a realidade é outra. Eu fui numa outra perspectiva, né? Eu fui para ver se fazia sentido a pousada, para mim não fez sentido, por conta de uma série de motivos. Eu falei, cara, hoje eu posso morar em qualquer lugar do mundo. Esse sonho nasceu em 2011. Olha a diferença de vida que eu tenho hoje. Daqui a pouco eu posso, enfim. E aí a dificuldade de mão de obra, um monte de coisas. Eu falei, cara, não faz sentido para mim. E o ambiente. Por que o ambiente também não fazia sentido para mim? Nós somos a referência das 5 pessoas com que mais nos relacionamos, independente do perfil de parentesco que a gente tenha. Cara, tem uma pessoa na minha família que eu amo, é minha mãe e meu pai, mas vivem reclamando do meu lado. Cara, não viva cotidianamente. Tenha um momento de ir, viver, entender que é aquele padrão, não ir na arrogância, vá aonde eles estão no conhecimento, mas que você precisa se blindar naquele momento. Bom, e lá eles são pessoas, empresários que têm as suas pousadas, legal, mas nunca estão lá, e a galera que foi fugir, uma galera que foi fugir mesmo da sociedade, que vive para curtir a vida. Não estou aqui julgando o valor, que vive para curtir a vida, para beber, para fumar, enfim, a grande maioria viveu um cool, um legal, defender a natureza mais do que defende o ser humano, onde o cachorro é mais importante do que uma criança que foi atacada. Eu vi isso lá. Então eu comecei a falar, cara, o que eu estou fazendo nesse lugar? Eu me senti muito. Era muito diferente, né? A gente vive no mundo digital, é um mundo paralelo. Na minha casa tinha que ter gerador, no break para eu conseguir. Tava quase colocando a antena na Elon Musk para conseguir dar minhas aulas e fazer o que eu precisava fazer. Então eu passei um momento lá de uma profunda dor, de uma solidão, de um negócio estranho. Em outubro de 2023, do ano passado, isso foi recente, isso não tem um ano. Teve um dia que eu estava passeando com a Alice naquela praia paradisíaca, que eu olhei aquilo e falei, gente, estou realizando um sonho, mas que coisa estranha, né? Que não é aquilo que eu, né? Enfim, esse lugar não é para mim. Só que no momento da dor, Cristiano, eu falei, eu vou mudar para Caldas Novas, que minha mãe me ajuda com isso. Olha isso, que aí eu tenho mais liberdade, que aí eu tenho mais, né? Que aí eu vou ter uma rede de apoio. No momento da profunda dor. Bom, passou um dia, eu me restabeleci. Aí eu falei, como assim eu volto para perto da minha mãe? Diante da minha mãe eu preciso ser pequena. Diante da vida eu preciso ser grande. Então, se eu mudar para perto da minha mãe e ela me ajudar com a Alice, eu vou ter que ficar me submetendo às
ao estilo de vida dela. Porque é isso, é a vida dela. E eu preciso me submeter mesmo, mesmo. E não é uma crítica, não tem crítica nenhuma. Minha mãe tem o estilo de vida dela, eu tenho o meu e tá tudo certo. Mas perto da minha mãe eu preciso ser pequena, diante da vida eu preciso ser grande. Aí eu E falei, sogro e sogra? oi? Desculpa, Pode desculpa. falar. Pensei alto. Eu ia te perguntar sogro e sogra, como A fica? mesma Eles não coisa. estão. A mesma coisa. É a Entendi. mesma coisa. É a mesmíssima coisa. Né? Eles vieram antes, né? E aí você vai gerar conflitos com a sua esposa. E ela é a mesma coisa. Então, aí eu preciso ir para um lugar. Foi quando eu decidi vir para Florianópolis, que era um lugar que eu sempre sonhava, ou era Guarda do Embaú ou Península de Maraú. Guarda do Embaú seria mais do mesmo, que é pequeno. Florianópolis foi um lugar que eu cogitei, eu falei, Florianópolis tem as ondas que eu quero, tem uma estrutura, tem aeroporto próximo, né? Eu, para sair de lá, era um dia e meio e se eu conseguisse sair. Então eu falei, cara, eu vou para um lugar onde eu tenha mais estrutura, né? Tenho mais recursos e aí sim eu vou conseguir ter um pouco mais desse dinamismo na vida, porque eu fui para lá para surfar, não conseguia surfar porque só tinha escola meio período. Eu preciso pelo menos de um semi-integral. Então foi aí que eu tomei a decisão de vir para Florianópolis. Então, Cristiano, por que eu estou te contando essa história? Sabe, isso vai vir a vida inteira. E num momento de profunda dor, o que a gente busca? Colo de pai, colo de mãe. Colo de pai, colo de mãe. Mas É, a minha desconfiança estava certa, então, Thaís. Porque foi uma decisão, né? Eu tava focado nos lançamentos, só que aí surgiram os empreendimentos, né? Surgiu essa possibilidade. E como seria uma possibilidade de dar um upgrade, assim, sabe? Porque são empreendimentos que vão dar um retorno muito bom. Só que isso leva 5 anos, né? E, e são com meu pai. E agora eu estou entendendo que parece que ao fazer esse movimento de abrir, focar menos nas minhas coisas dos lançamentos e tipo, eu fiquei com um especialista só, sabe? E no começo pequena ainda, sabe? Hoje eu tenho potencial para lançar outras pessoas, entende? Com conhecimento em 2 anos de insider. E, e aí eu fiz a opção de errada, talvez. Não tão certa. não foi como foi. Tem um aprendizado nisso, tem um crescimento nisso. Agora o que você precisa fazer é se estruturar para fazer esses movimentos, né? Se Pois estruturar é, para porque eu não posso lançamentos. simplesmente E virar. eu vou te falar, você como lançador é um oceano azul. A gente acha que tem muita gente, mas muita gente comprometida de fato, raros, 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 raros. Então, como lançador, você tem um oceano azul, né, para você navegar e ganhar muito dinheiro. Então, assim, se estrutura, né, para é meio que explodir a ponte mesmo, né? Você tem essa possibilidade, você ainda tem sua esposa aí, mas né, fazer de uma forma que a gente sabe que quando a mulher está ganhando mais, para o homem muitas das vezes é difícil e isso é natural, isso é sistêmico. O homem é energia masculina, o homem é energia de ir, o homem é energia de fazer, o homem é a energia do financeiro mesmo. Isso é real. A mulher é a energia amorosa, é a base emocional que dá esse amparo para esse homem ir para o mundo. Mas assim, de pronto, a minha sugestão é essa estrutura para fazer esse distanciamento, né? Distanciamento físico mesmo, né? E mais no coração, porque quando a gente está perto fisicamente, fica menos no coração, porque a gente briga mais, a gente tem mais conflito, a gente tem mais questões, a gente volta mais no passado, a gente é mais cobrado, às vezes vem uma fala ou outra que, né? Enfim, é isso. É difícil de escapar. Oi? É difícil de escapar. Você está no mesmo ambiente, é difícil de escapar. E aí a minha rotina, a minha forma de pensar é totalmente diferente da deles, né? Exatamente, e tá tudo certo, mas é sua postura adulta, e aí a forma que eles pensam, a forma que eles. É a forma deles, é um sim absoluto, é um sim absoluto a papai e a mamãe. Gratidão pela vida que me deram, e gratidão pela vida que me deram. E com isso eu consigo ir avançando na vida, eu consigo ir crescendo na vida, né? Essa postura adulta, né?
E é isso, Cristiana, quando a gente pensa em alguma perspectiva que o nosso pai e nossa mãe pode fazer algo pra gente, nós negligenciamos os esforços que a gente precisa fazer para conseguir os resultados que a gente precisa alcançar. De uma forma Sim. bem assim, do profundo do meu coração. Enquanto em algum momento eu pensava que minha mãe, qualquer coisa que me acontecesse, qualquer coisa, eu iria poder recorrer, eu negligenciava os meus resultados. E o meu jogo mudou muito com o filho, tá? Com filha. É. Muda muito. Tá. Eu acho que, na verdade, eu e a Liz, a gente pensa nisso, sabe? Só que a gente não quer deixar o meu sogro e minha sogra ansiosos. Mas deixa eu te falar, deixa eu fazer outra pergunta. Se posso? Pode. Posso te perguntar? E se o meu ganho, se o meu retorno financeiro for maior com as minhas coisas do que o empreendimento, mesmo assim vale a pena eu não ficar envolvido nesse empreendimento? Certamente. Tá. Não é o se o meu ganho. Eu vou fazer o meu ganho financeiro ser maior. Você tem uma chance de fazer 6 e 7, 7, 7, fazer faixa Sim. preta, você tem uma máquina na mão. Eu vou fazer, entende? É uma escolha se eu vou para um lado ou para o outro, entende? Eu tinha escolhido ir para esse lado, entende? Que é mais confortável para você, é mais garantido para você. É mais confortável, mas tem uma outra questão de Salvador também, entendeu? Porque as coisas, tem 10 milhões de reais parado, digamos assim, entendeu? E aí eu vejo gente que tinha uma vida toda, meu professor mesmo, ele conta essa história. Ele tinha uma vida toda estruturada, tal, o pai dele precisou, não, pai, eu compro o teu negócio. Cara, dali a vida financeira dele, ó. Isso é sistêmico, isso não é uma visão amorosa, não é uma visão de sentimento, isso é sistêmico, né? Então é o que a gente vê em cada uma dessas questões, principalmente com dinheiro. Quando a gente quer salvar a vida dos nossos pais, né, a gente tira a possibilidade que eles cresçam e evoluam com as consequências das suas escolhas, né? Que é o amor cego. O amor cego, Cristiano, é aquele que não deixa que eu cresça com as consequências, que não deixa que o outro cresça com as consequências das suas escolhas. O amor sábio é esse sim absoluto. Sim, é o destino dele, foram as escolhas dele. E você, como filho, né, segundo a lei sistêmica, aqueles que vieram antes são menores, aqueles que vieram antes não têm o direito de se meter nos assuntos de quem veio antes. Ela é clara, ela não tem o direito. Então, por isso que eu falo para vocês o seguinte: o que acontece? A gente aqui, quando eu tô trazendo os ensinamentos para vocês, vocês estão no nível de cognitivo, conhecimento. Ah, é assim. Quando a gente faz uma constelação, muitas vezes a gente vê uma constelação bem conduzida, você vai com o aspecto emocional. Isso cola um pouco mais. Agora, quando eu coloco em ação, aí você vive a verdadeira experiência deste movimento. Então, muitas das vezes, por exemplo, um diagnóstico desse, você não precisa de uma constelação para você agir. Quando você fizer os movimentos de uma forma honrosa, de uma forma carinhosa, com o seu pai, como você vai fazer isso, você vai sentir na sua pele, né, as ações, os resultados desse movimento. Por isso que eu falo, constelação, só constelação sem ação ela é uma piada, porque às vezes a gente através de uma constelação aparece isso, você vê, mas no dia a dia você não faz o movimento. Não adianta. Não adianta. Ela ajuda porque ao ver você inclui. O que é a constelação? Houve algo entre essas três leis, pertencimento, hierarquia e o equilíbrio entre tomar e receber, que foi ferido, que foi quebrado, que foi excluído, tem desordem, não tem o equilíbrio. E aí a gente volta naquele momento e aquilo que estava congelado se refaz. E aquela imagem eu consigo fazer com que esse movimento volte a fluir, né? E aí, muito mais do que muitas das vezes também na constelação a gente fica querendo entender. O momento da constelação ele é muito mais emocional.
É muito mais uma coisa que às vezes a gente nem entende o que aconteceu direito na constelação. Mas a Sim, gente percebe, sente e faz o movimento que precisa ser feito. Por isso que para vocês constelarem, vocês têm que ter uma absoluta confiança no constelador. Eu não constelo quase. Eu constelei pouquíssimas vezes na minha vida. Pouquíssimas vezes na minha vida. Eu constelei com o meu professor Hilário, eu constelei com o alemão um assunto empresarial e eu constelei com a Maristela. Únicas pessoas que eu constelei foram pouquíssimos temas, se a gente for falar de tanto tempo que eu conheço a constelação e né, um tanto de anos que eu me aprofundo nessa ferramenta. Eu fiz a pós na Helen com a Sofia, uma vez a Sofia me constelou, né? E com a Sofia, fiz a pós, meu professor Hilário, que até hoje eu tenho aula com ele, e com Cecílio Regojo. Então a constelação, ela é a cereja do bolo, sabe? Ela é a cereja. Você pode fazer diagnósticos sistêmicos, ter força, né, dessa decisão, você vê o que tem força e tal. Mas a constelação mesmo, e você precisa ter uma absoluta confiança no constelador. E esse constelador, ele precisa ter uma absoluta confiança no campo, né? Sem dó, sem medo, sem compaixão, sem amor, sem expectativas de resultados. Né? Por isso que tem gente, eu falo muito aqui, tem gente que constela com bonecos. Não existe constelação com bonecos. Não existe constelação com cavalos. Eu uso os bonequinhos, eu uso para fazer ensinamentos, um diagnóstico, alguma coisa, mas a constelação não. Porque quando você me traz para o cognitivo, eu vou botar intenção naquilo. Quando você me traz uma história e eu vou fazer os movimentos no boneco, eu vou intencionar para aquilo. E ela fica muito emocional, normalmente, uma constelação com boneco, porque você sabe os pontos e vai indo. Faz sentido, faz um sentido, mas não é uma constelação, né? Então é isso, Cristiano. Faz o movimento. Antes da gente finalizar, você tem. Eu vou conduzir um movimento sistêmico aqui com você, tá bom? Onde você estiver, coloque os seus dois pés no chão. Coloque as suas duas palmas da mão apoiadas nas suas coxas, e solta o ar pela boca. Inspira profundamente pelas narinas, solta o ar pela boca. Mais uma vez, inspira profundo, solta o ar pela boca. E agora inspira profundamente pelas narinas e fecha suavemente os teus olhos. Fechando os olhos e solta o ar pelas narinas e mantém o fluxo da respiração, inspirando profundamente pelas narinas, soltando o ar profundamente pelas narinas. Agora, imagine o seu papai na sua frente. Internamente, olhe para o seu pai. E atrás do seu papai, você vai visualizar o pai do seu pai, o seu avô. Nessa visão, com o seu papai na sua frente, o seu avô atrás do seu papai, você vai internamente repetir e concretizar as palavras que eu vou te falar. Querido papai, não precisa repetir em voz alta, só internamente. Querido papai, eu sou só o filho. Eu sou só o filho e eu sou grato pela vida que me deu. Pela vida que me deu, eu hoje decido tomar essa vida e fazer algo grande com ela. Algo grande com a vida que você me deu, querido papai. Eu me coloco no meu lugar de filho, de pequeno. E te coloco, querido papai, no colo do seu pai.
Visualize esse movimento, o seu pai indo para o colo do pai dele. Tomo toda a força que vem dessa força masculina da nossa família. Sou grato por tudo que viveram. Porque só através do que vocês viveram eu posso fazer o que eu vou fazer. E em um movimento cristiano, você deixa de olhar para o seu pai e para o seu avô, vira para frente, olha para a vida e caminha em direção à vida. E caminha em direção ao mais. E caminha em direção à sua visão. E imagina a vida que você quer construir. A vida que você projeta para você. E para sua família atual, para a Lisiane e para aquilo que vocês querem como vida. Em uma inspiração profunda, vem voltando devagar, abrindo os olhos, voltando aqui para o mundo externo, a gente foi um pouco para o mundo interno agora. É um movimento sistêmico, né? De você colocar seu papai no colo do pai, de você olhar para a sua vida. Como você está? Tô bem. Tá bem? Ok? Conseguiu visualizar a sua vida? Consegui. Bonita? Consegui. Bom. Então, tá bom. É isso, Cristiano. Parabéns pela exposição, parabéns pela coragem, né? E parabéns aí pelos ensinamentos que você já adquiriu. Agora faça os movimentos. E fazendo os movimentos, você me conta lá no direct o que aconteceu. Se tiver alguma questão, pode trazer, que eu faço questão de responder, tá bom? Cada um de vocês. É isso. Muito grato, viu? Muito obrigado. Gratidão. Valeu. Grande beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Gente, Tchau, tchau. todas terças e quintas, 12h33, um diagnóstico sistêmico gratuito. Se você quer participar, esteja ao vivo aqui comigo. E quartas-feiras, uma live no YouTube, onde eu trago os aprofundamentos dos ensinamentos sistêmicos. A aula de ontem está incrível, está lá no YouTube. Vejam, tem muito conhecimento lá para vocês aplicarem no seu dia a dia. Sair da plateia da vida e assumir esse protagonismo que cada um de nós temos e reverberar neste mundo, impactando o mundo através do nosso ser. Bom, grande beijo, fiquem com Deus. Ótima quinta-feira para vocês. Beijos, beijos. Tchau, tchau. Tchau, Cristiano. Tchau, tchau. Com Deus. Tchau.